A Bíblia apresenta orientações sobre o que não deve ser compartilhado para quem busca prosperidade financeira. Muitas pessoas dedicam esforços intensos em busca do sucesso, mas, sem perceber, acabam prejudicando seu próprio progresso por meio de palavras desnecessárias. As Escrituras não ensinam apenas a ganhar, administrar e multiplicar recursos, mas também a importância do silêncio em determinados momentos. Existem 7 aspectos que, segundo os princípios bíblicos, não devem ser revelados a qualquer pessoa, caso se deseje que as coisas fluam de maneira favorável. O último ponto, em especial, pode estar impedindo o avanço sem que se note. Ponto primeiro deles e evitar falar sobre todos os planos. Quando surge uma ideia, um projeto ou um objetivo, é comum sentir entusiasmo e querer dividir com os outros. No entanto, essa atitude pode dispersar o foco. Um provérbio bíblico afirma que os planos se consolidam com conselhos, não com multidões. Ao expor prematuramente algo que ainda está em formacal, corre-se o risco de receber críticas antes do tempo. Nem todos sabem preservar o que ainda não está pronto. Alguns ouvem com dúvida, e essa descrenca alheia pode enfraquecer a ti mesmo uma visão inspirada por Deus. Muitas vezes, ele age primeiro em segredo antes de manifestar publicamente. Davi foi ungido em particular, e Jesus se preparou por anos sem reconhecimento visível. Guardar os planos não e sinal de mistério, mas de sabedoria. O silêncio protege a disciplina quando as emoções tentam se antecipar. Outro provérbio reforça que, embora o ser humano tenha muitos planos, e o propósito divino que prevalece, falar demais pode interferir no processo que Deus está conduzindo. Os sábios constroem primeiro e deixam que os resultados falem por si, pois nem todo sonho precisa de plateia antes da hora. Segundo ponto trata da disquical em relação aos ganhos financeiros. Embora seja comum falar sobre dinheiro na sociedade atual, a Bíblia considera-se um assunto delicado. Revelar quanto se recebe pode despertar comparações, expectativas e pressões desnecessárias. Um texto bíblico afirma que quem espalha segredos não é confiável, mas quem tem um espírito fiel os preserva. Nem todos conseguem se alegrar com o crescimento alheio sem que seu próprio ego seja afetado. Alguns passam a enxergar a pessoa apenas pelo que ela produz. Outros começam a exigir ajuda, como se fosse uma obrigação. Há ainda aqueles que sentem inveja, mesmo que não o expressem. Jesus ensinou que, ao dar algo, a mão esquerda não deve saber o que a direita faz. Esse princípio não protege apenas a humildade, mas também a paz. Quando se expõe à renda, passa-se a viver sob o olhar alheio, tomando decisões baseadas em aparências, não em convicções. A prosperidade mais saudável é aquela administrada sem alarde. Deus não abençoa quem se vangoria, mas quem é um bom administrador. O dinheiro gerido com discrical costuma durar mais do que aquele exibido publicamente. A prudência financeira também é uma forma de sabedoria. Terceiro aspecto diz respeito às estratégias financeiras. Há uma diferença entre compartilhar princípios bíblicos sobre dinheiro e revelar detalhes específicos de investimentos, contatos ou planos de crescimento. Um provérbio adverte que o prudente percebe o perigo e se protege, enquanto o ingênuo segue em frente e sofre as consequências. Quando todos conhecem seus passos, perde-se a protecal. Algumas pessoas parecem apoiar, mas competem em silêncio. Outras esperam o momento certo para copiar sem passar pelo mesmo processo. Por uma estratégia pode transformá-la em alvo. Jesus mencionou em uma de suas parábolas que antes de construir uma torre é preciso calcular os custos. A estratégia é elaborada em particular, não em conversas públicas. Falar demais abre espaço para distrações, desordem e interferências indesejadas. Nem todos têm capacidade de contribuir de forma positiva. Muitos só sabem opinar com base em experiências limitadas. Há decisões financeiras que devem ser conhecidas apenas por Deus e por um pequeno círculo de conselheiros sábios. O progresso mais seguro é aquele construído em silêncio. Quarto ponto aborda a importância de não expor todas as lutas internas. Vivemos em uma época em que até as batalhas mais íntimas são compartilhadas, mas a Bíblia ensina algo diferente. Um provérbio orienta a guardar o coração acima de tudo, pois nem todas as lutas internas devem ser reveladas a qualquer pessoa. Existem batalhas espirituais, emocionais e financeiras que exigem oracal, não opiniões. Ao expor vulnerabilidades para pessoas erradas, nem sempre se recebe apoio. Muitas vezes, surgem julgamentos, pressões ou conselhos que não vêm de Deus. Davi, em um salmo, questionou a si mesmo antes de falar com os outros, mostrando que é preciso processar as coisas primeiro com Deus. Nem todos sabem lidar com a vulnerabilidade alheia com respeito. Há quem use as fraquezas como arma. Medos, inseguranças e dúvidas devem ser levados a lugares seguros. O silêncio, em muitos momentos, também é uma forma de fé. Calar-se diante dos homens pode ser a maneira mais poderosa de falar com Deus.
Guardar as lutas também protege o foco financeiro. O quinto aspecto trata da prudência em não anunciar prosperidade antes da hora, um erro comum, e divulgar uma bem-cal antes que ela esteja consolidada. José compartilhou seus sonhos cedo demais, e isso gerou rejeical, tracal e sofrimento, como registrado no livro de Gênesis. Algumas conquistas precisam amadurecer em silêncio antes de serem celebradas publicamente. Ao anunciar um crescimento prematuro, expôs-se o processo ao julgamento alheio. Surgem comparações, críticas, pressões e expectativas externas. Nem todos conseguem lidar com o avanço do outro. Alguns só toleram o progresso alheio enquanto ele permanece no mesmo nível que o deles. Um texto de Eclesiastes afirma que há tempo para calar e tempo para falar. Atias Bencaus tem seu período de silêncio, não por medo, mas por protecal. Muitas pessoas perdem estabilidade financeira não por má administração, mas por exposição antecipada. Buscar aplausos pode inflar o ego. A pressão social pode levar a gastos desnecessários para manter aparências, enfraquecendo a dependência de Deus. A prosperidade mais sólida é aquela que primeiro se estabelece em segredo, quando finalmente vem à luz e como fruto. Não apenas como anuncio. Sexto ponto alerta para não compartilhar metas com pessoas negativas. Nem todos ao redor possuem fé, visão ou mentalidade de crescimento. Há quem enxergue tudo através do medo, do passado ou das próprias frustrações. Ao dividir objetivos com pessoas assim, muitas vezes elas acabam minando a motivação. Um provérbio bíblico diz que quem anda com sábios se torna sábio, mas quem se associa com tolos sofre danos. O princípio de caminhar com os sábios reforça a ideia de que metas cercadas de incredulidade perdem força interior. Não porque sejam inalcançáveis, mas porque o ambiente tende a sufocar a fé. A visão precisa de solo fértil para crescer. Um exemplo bíblico ilustra essa dinâmica. Os espias que retornaram com um relatório negativo fizeram com que todo um povo perdesse a oportunidade de entrar na promessa, conforme registrado em Números 13:31-33. Não foi a falta de promessa que os impediu, mas o excesso de vozes sem fé. Da mesma forma, muitos projetos financeiros são interrompidos antes mesmo de nascerem. Nem todos merecem conhecer seus objetivos. Alguns enxergarão apenas o que parece impossível. Outros projetarão seus próprios medos sobre seus sonhos. Essencial cercar-se de pessoas que acrescentam fé, não daquelas que limitam, com suas palavras, o que já foi aprovado por Deus. Sétimo ponto orienta não compartilhar tudo o que se sabe. Os sábios não sentem a necessidade de provar constantemente seu conhecimento. O livro de Provérbios 10:14 afirma que os sábios acumulam sabedoria, mas a boca do tolo traz ruína. Ao expor tudo o que se conhece, a pessoa se torna vulnerável a críticas e manipulações. O conhecimento mal administrado pode se transformar em uma arma contra si mesmo. Há quem não deseja aprender, mas usar o que é dito. Outros buscam confrontar para se sentirem superiores. Silêncio estratégico não e ignorância, mas autocontrole. Jesus, em diversas ocasiões, manteve-se em silêncio diante de seus acusadores, como registrado em Mateus 27:14, não por falta de resposta, mas por sabedoria. O mesmo se aplica às finanças. Não é necessário explicar cada movimento, cada investimento ou decisão. Existem pessoas que falam muito, mas avançam pouco, e há aquelas que quase não falam, mas progridem com firmeza. A sabedoria não se mede pela quantidade de palavras, mas pela forma como se administra o que foi confiado por Deus. O silêncio também é uma forma de liderança. Esses 7 princípios não são guardados por orgulho, medo ou manipulação. São preservados por responsabilidade, proteção espiritual e foco financeiro. Assim como é importante trabalhar, poupar e investir, também é fundamental saber falar com sabedoria e reconhecer quando é preciso silenciar. Nem tudo que Deus coloca no coração precisa ser divulgado, compartilhado ou discutido. Alguns processos devem permanecer restritos ao oracal, à disciplina e à obediência cotidiana. Deus não abençoa quem mais fala, mas quem melhor administra. Quem se vangloria não prospera. Quem é fiel no pouco prospera, conforme Lucas 16:10. Ao aprender a guardar em silêncio o que deve permanecer em segredo, abre-se espaço para que Deus atue sem interferências humanas. O crescimento se torna mais sólido, o foco mais claro e o progresso mais estável. O silêncio também é uma ferramenta para a prosperidade.